queridos, eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite privilegiada, na qual Deus nos concede a dadivosa oportunidade de estarmos em sua presença, para juntos adorá-lo, bendizê-lo, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. É uma alegria estarmos na sua presença. Na verdade, nós concordamos em todas as dimensões que Deus é digno de ser adorado sempre. E é por esta razão que estamos aqui congregados nesta noite de louvor, segunda noite desta conferência. E eu quero agradecer, uma vez que amanhã eu já sigo viagem, indo para Uberaba. Quero agradecer ao pastor Edson Oliveira, pastor presidente da igreja aqui em Franca, por nos receber aqui de maneira tão paternal e pastoral. Muito obrigado, pastor Edson. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Adriano, como pastor desta igreja, filho do pastor presidente, que nos recebeu de maneira tão calorosa, tão fraternal, a minha gratidão. Quero agradecer ao pastor Edson Pimenta, coordenador da Secretaria de Missões, com toda a sua equipe, pelo esforço empreendido, pela boa vontade em nos permitir estarmos aqui nestas duas noites, pelo cuidado, pela recepção, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Igreja do Senhor aqui em Franca, igreja que faz missões, que tem o seu coração aplicado na proposta de evangelizar Franca, o Brasil e o mundo, porque o clamor das almas com certeza está chegando até Deus. Então, muito obrigado, meu carinho, minha gratidão. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho plena consciência que o privilégio é meu de compartilhar convosco da palavra de Deus, de ser útil ao reino do Senhor Jesus, de ganhar almas e de, a partir de agora, contar com as vossas orações, tá? Eu de fato preciso, nós precisamos, nossa equipe de irmãos que trabalham conosco precisa das vossas orações, para que Deus, por sua infinita misericórdia, nos conceda a graça de honrá-lo sempre, tá? Eu moro em Feira de Santana, na Bahia, ali, bem pertinho, mas quando o irmão viajar para o Nordeste, e alguns vão de carro visitar familiares ou desfrutar das férias, passando em Feira de Santana, nós estamos às suas ordens. Se desejar participar de um culto conosco, será um prazer. Toda terça-feira é o nosso culto de doutrina, e eu ministro todas as terças em Feira de Santana. Nós temos mais de 4.000 irmãos no culto de doutrina semanalmente, adorando a Deus conosco. São irmãos das mais diversas denominações que congregam-se para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Se o irmão desejar, se não for dia de culto na igreja onde você congrega, você pode acompanhar os nossos cultos pela internet. Domingo, 6h30 da tarde, terça-feira, 7 da noite, quinta-feira, 7h30, pelo www.josuebrandão.com.br. E certamente Deus estará abençoando a sua vida. E se o irmão acessar no dia seguinte, os cultos ficam lá gravados para abençoarem a sua vida. Eu disse ontem, o Ministério Josué Brandão inaugurou agora em Feira de Santana o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras. Nós vamos atuar em diversas frentes de trabalho. Por exemplo, nós estamos realizando a cruzada Cristianismo Sem Fronteiras uma vez por mês na Bahia. Uma vez por mês nós vamos levando equipes de evangelismo e discipulado, sonorização, banda, cantor, pregador, e realizamos grandes concentrações evangelísticas sem nenhum custo para as igrejas que hospedam a cruzada. Paralelo à cruzada, nós estamos oferecendo nas manhãs
dos dias da cruzada, o PFIL, que é o Programa de Formação e Instrução de Líderes, voltado para diáconos, auxiliares, presbíteros, líderes e departamentos de igrejas. Nós levamos os professores que dão um seminário intensivo de formação de obreiros, no intuito de possibilitar que estes irmãos sirvam ao Senhor com mais afinco, com melhor conhecimento e assim engrandeçam o nome de Jesus. Inclusive, o material do perfil nós temos aí à disposição para aqueles que desejarem fazer o curso por correspondência ou à distância. Concluído o texto, o irmão nos envia as provas, as avaliações, preenchido o gabarito, nós lhe devolvemos com o certificado de participação e conclusão do curso e a disposição de carga horária para acreditar em outros cursos teológicos que o irmão, porventura, venha a fazer. Além disso, no Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras, nós estamos formando agora o Centro de Formação de Obreiros. Para você ter uma ideia, nós temos milhares de povoados e aglomerados não evangelizados no Brasil. São milhares. Só na Bahia são cerca de 3.000 povoados onde o evangelho não chegou ainda, tá? Então o que o Ministério Josué Brandão está fazendo? O pastor tem o povoado a ser evangelizado e tem o obreiro, mas não tem o recurso. Nós estamos trazendo este obreiro para o centro de formação. Ele permanece conosco durante 3 meses, recebendo a formação missiológica, o treinamento missionário. Depois dos 3 meses, onde ele, além da formação, vai receber atendimento médico, para a gente não mandar o missionário doente para o campo. Depois dos 3 meses, nós o devolvemos para aquele lugar, onde ele vai trabalhar evangelizando, e o Ministério Josué Brandão vai enviar o sustento dele. Agora nós estamos fazendo uma parceria com empresários, porque enquanto o obreiro estiver recebendo o treinamento, a formação no nosso centro de evangelismo, uma equipe de empresários vai lá construir um templo e uma casa de residência para esse obreiro, onde ele vai ganhar as almas e congregá-las em nome de Jesus. Então é um trabalho arrojado, pesado, caro, dispendioso, mas eu creio que o Senhor estará confirmando cada dia, porque é para a honra e a glória do seu excelso e poderoso nome. Além do curso de formação de obreiros, o Centro de Evangelismo já está oferecendo cursos profissionalizantes, gratuitos, e atendimento médico, odontológico e psicológico, diariamente, sem nenhum custo para as pessoas que recebem esse atendimento. Então são diversas frentes de trabalho, o Ministério Josué Brandão está atuando e agindo, e precisamos de fato que você ore por nós, para que o Senhor nos dê a necessária graça. O pastor Edson Pimenta almoçou conosco hoje, ele viu que no período do almoço eu atendi algumas ligações, era resolvendo situações lá que o pessoal está trabalhando. Então preciso que você interceda por nós em nome de Jesus. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele assim: ore por esse projeto. Ore por esse projeto, tá certo? Quando terminar o culto hoje à noite, ali do lado esquerdo de quem sai, pastor Miguel é nosso assistente, nosso assessor, e ele está ali com os nossos materiais. Eu tenho aí, queridos, mais de 70 títulos de mensagens em DVDs e em CDs. São diversos temas que vão abençoar a sua vida. Como conquistar uma cidade, derrotando ou destruindo os gigantes da sua vida. A noiva já está preparada. 7 passos para a vitória, baseado na cura de Naamã, e outros temas diversos. Não poderá adquirir, vai ser abençoado por causa da ministração da palavra e vai estar nos ajudando, porque todo esse material, os recursos são aplicados na manutenção destes projetos também, tá? Um DVD custa R$15, mas se o irmão levar de 5 DVDs acima, cada um vai custar R$10. O irmão pode passar no cartão de crédito,
parcelar se desejar e investir neste projeto também financeiramente, em nome de Jesus. Só vou estar com os irmãos aqui hoje à noite, pelo menos desta vez, mas o irmão adquirindo estará nos abençoando e nos ajudando neste trabalho. Agora abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro que recebe o nome de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38. Eu comecei ontem a refletir com os irmãos aqui sobre evangelismo segundo Jesus. Evangelismo segundo Jesus. O que Jesus nos ensina acerca de missões? O que ele passou para os seus discípulos, que estes, colocando em prática, alcançaram o mundo inteiro da sua época. Pastor, que fez a projeção destes dados estatísticos agora, revelou-nos um dado envergonhador ou vergonhoso. Se nós tivermos o mínimo de sentimento cristão, devemos sair daqui hoje no mínimo para chorar. 5% do mundo não conhece Coca-Cola. 95% do planeta, portanto, a conhece. No que se diz respeito ao nome de Jesus, 33% da população mundial jamais ouviu falar neste nome. Se você analisar bem, só na Índia são cerca de 300 milhões de deuses. A Índia tem cidades com milhões de habitantes sem nenhum evangelizado. Na África Central e Meridional, cerca de 880 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer. Sem falar, queridos, que nós temos milhões de adolescentes crescendo envolvidos nas drogas, no ateísmo, no humanismo ou no secularismo. Estamos enclausurados em nossos templos e religiões e deixando de fazer o trabalho que para Deus, de fato, precisa ser feito, mesmo porque nós, pelo menos nós acreditamos, e a maioria dos pregadores fazem questão de mencionar que somos a igreja do arrebatamento. Se somos a igreja do arrebatamento, como vivermos sem alcançarmos as almas para Deus? Aí eu lembro-me agora de William Tyndale. Tyndale foi quem traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o inglês britânico, a primeira tradução. Tyndale foi preso e condenado à morte pelo rei da Inglaterra. E a história diz que Tyndale foi colocado sobre um montão de lenha para ser queimado. No dia que eu assisti o filme com a biografia de Tyndale, quando o filme terminou e a legenda subiu, eu fui para o quarto e ajoelhei e disse a Jesus: eu não sou crente ainda, e eu quero te aceitar como Salvador da minha alma hoje. Porque enquanto o fogo queimava, Tyndale disse: morro uma vez, e se eu pudesse, ressuscitaria, e morreria outra vez, e ressuscitaria, e morreria outra vez, e ressuscitaria, e morreria tantas quantas vezes fosse necessário, até que a Inglaterra reconheça que Jesus Cristo é o único Salvador. O clamor do mundo não foi ignorado pelo Todo-Poderoso. Eu nem li a Bíblia ainda, e não pode ser ignorado por nós, que somos a sua igreja. Eu disse ontem à noite
não tenho a menor dúvida de que salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Se lemos a Bíblia Sagrada, percebemos, ela sugere, ela nos faz entender que salvação é o único milagre que provoca festa no céu. Eu estava pregando numa igreja do Amapá e fui despertado para isso. No meio da pregação, um paralítico levantou e saiu andando. Ninguém orou por ele, ninguém colocou a mão nele. A pregação não era sobre cura divina, ele simplesmente levantou e andou. Mérito todo de Jesus e da fé daquele irmão. Mas quando o paralítico andou, o barulho de glória a Deus foi tão grande e o Pentecostes foi tão intenso que eu precisei pedir a 2 diáconos que fossem na galeria, porque Jesus acabara de curar um paralítico e tinha um irmão na galeria que ia ficar aleijado. Ele estava pulando tão alto que ele ia cair lá de cima. Na hora do apelo, 86 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E a igreja reagiu como se nada estivesse acontecendo. Aquilo me chocou, porque eu não posso admitir que uma igreja pule, aplauda, grite, faça festa, porque um paralítico andou e se cale diante da salvação de uma alma, que é o maior propósito de Deus para a nossa existência enquanto igreja. No texto de Atos, capítulo 10, versículo 38, que eu li ontem, e eu repito hoje, Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Alguém já disse que o maior exemplo de missões na Bíblia é o próprio Jesus. Eu tive um professor de missiologia no período da faculdade teológica, e ele havia sido missionário na Tchecoslováquia, e ele dizia sempre: quando vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. Se folheamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que em todas as suas páginas, Deus se revela com interesse de fazer-se conhecido ao homem, de manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade e a sua soberania. Desde as páginas primeiras da Bíblia, você percebe Deus chamando homens e mulheres para representá-lo nas nações. Capítulo 12 do Gênesis, ele chama Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Quando nós chegamos no Êxodo capítulo 3, Deus aparece chamando a Moisés para libertar o povo hebreu que estava na casa da servidão. E interessante, em todas as nações por onde Israel passou, Jeová foi se fazendo conhecido. Tanto é que quando Josué envia 2 espias a Jericó, e eles são refugiados na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta.
Raabe diz aos espias: toda a terra sabe o que o vosso Deus tem feito, desbaratando os vossos inimigos diante de vós, de maneira que todos reconhecem que o vosso Deus é Deus e que vos deu a terra para possuirdes. Aí, vamos continuar. 2 Reis, capítulo 6. Há uma menina cativa na casa de Naamã, que era comandante das forças do exército da Síria. A Bíblia diz que aquela menina olha para a sua senhora e diz: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Samaria e o Senhor o curaria da sua lepra. Ela estava cumprindo um papel missionário. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus faz missões. Diz o texto: andou por toda a parte. Isso é uma obra missionária. E quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele reúne os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Há duas coisas que eu quero destacar neste versículo. Primeiro, o verbo ir. Todos os missiólogos concordam que o verbo não está conjugado numa condicional. Ele é um imperativo, ele é coativo. O ide de Jesus não abre brecha para que você faça a opção de ir ou de ficar. Ir é uma necessidade. Dá um toque no vizinho e diz para ele: é uma ordem para você. É uma ordem para você. Você não tem a opção de obedecer ou não. Todos nós, preste atenção nisso, por favor. Todos nós somos ganhadores de almas em potencial. Eu estava conversando com um grande pregador do Brasil, um dos homens mais renomados desse país, e ele disse para mim assim: Deus não me chamou para ganhar almas, eu sou um avivalista. E eu disse para ele: Deus não lhe chamou para ganhar almas? Ele disse: não. E eu falei com ele: eu acho que está na hora de você se perguntar se Deus lhe chamou, porque Deus não chama ninguém para outro propósito, senão para que almas sejam salvas pelo conhecimento do Evangelho da glória de Cristo. E a segunda palavra que eu quero destacar aqui no texto de Mateus, no texto de Marcos: pregai. O termo grego para pregar aqui é kerusso, que dá a ideia de proclamar, e proclamar com autoridade o Evangelho. O que é Evangelho no grego? Evangelion, ou boas notícias, boas novas. Quem era o pregador do contexto greco-romano? Todas as vezes que o imperador ia visitar uma província, ele mandava na sua frente o porta-voz, o pregoeiro, o pregador. Qual era a função do porta-voz do imperador? Anunciar à província o dia que Sua Alteza estaria chegando. Para quê? Para que a província se organizasse, se arrumasse, a fim de receber o imperador. Pregar o Evangelho é vir na frente do rei, anunciando que o rei já está vindo e mandando que o mundo se prepare para recebê-lo. Mas o detalhe está intrínseco: pregar é proclamar com a autoridade. Que autoridade? Você se pergunta às vezes: por que pregadores, por que oradores, em vez de dizer eu, diz assim: nós vos saudamos
nós estávamos viajando e ele estava sozinho. Por que ele fala no plural? Era um hábito dos oradores do Império Romano. Por que ele dizia nós? Porque ele não estava falando dele, ele estava falando do rei que ele representa. Portanto, ele tinha que falar por si, mas sem esquecer do rei por quem ele falava. E o detalhe: todas as vezes que o pregoeiro vinha, ele vinha com a autoridade do imperador. Pregar o evangelho é pregar munido de uma autoridade. E eu vou lhe dizer algo: a autoridade não é do pregador. Por melhor que ele seja, por mais eloquente que ele se torne, por melhor que seja a sua oratória, a autoridade não é do pregoeiro, a autoridade é do rei que o enviou. Daí Paulo dizer: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estava pregando na primeira igreja batista de Miami, nos Estados Unidos, uma igreja de língua portuguesa, e lá estava um americano. Ninguém traduziu a mensagem para ele, ninguém sentou do lado dele. Enquanto eu pregava, ele balançava a cabeça, confirmando a minha pregação, e eu comecei a entrar em parafuso. O cara não fala a minha língua e está concordando com o que eu prego. Na hora do apelo, ele veio à frente chorando e aceitou a Jesus como Salvador. Aí é que eu não entendi nada. Depois da oração, ele pediu a palavra, ele foi cedida, e ele disse: pastor, eu não entendi nada do que você disse, mas o evangelho que você pregou é tão poderoso que enquanto você falava, o meu coração tremia, e é por isso que eu entreguei a minha vida a Jesus. Dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele: evangelho é poder. Evangelho é poder, e o poder não é seu, o poder não é do pregador, o poder é de quem lhe enviou. Portanto, não se preocupe quando você for, vai debaixo da graça, vai debaixo do poder, porque quem respalda não é seu mérito, quem respalda não é seu diploma, quem respalda não é seu currículo, quem respalda é o Espírito da graça de Deus que lhe enviou a pregar. Oh, ei, jorai, deleman, juraman, choregandagá. Tem muita gente se enganando e pensando que o resultado é mérito dele, mas é o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí eu volto para a nossa introdução. Missões é o tema mais empolgante de toda a Bíblia. E existem duas coisas que eu gosto no que tange a chamada de Deus para a vida de alguém. Primeiro, eu gosto do fato de que Deus não chama alguém porque esse alguém é popular. Deus não chama uma pessoa porque ele é bonitinho, porque ela é charmosa. Não. Deus chama porque ele conhece corações. Eu lembro agora quando Samuel foi à casa de Jessé para agir um rei para Israel. Quando Jessé chega na casa, Samuel chega na casa de Jessé, na porta está Eliabe, o filho mais velho. Eliabe era comandante das forças armadas de Israel, era líder de tropa, homem de aparência forte. Quando Samuel olhou para Eliabe, ele pensou assim: certamente este é o homem a quem Deus escolheu para que reine sobre Israel. E o Senhor diz: Samuel, não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. Aleluia. Deus chama porque conhece, Deus chama porque prevê, porque Ele sabe o futuro. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, e eu disse para minha mãe: ele é melhor do que eu em tudo que faz.
ele se comunica bem, ele conversa muito bem, ele faz amizade com muita facilidade. Onde meu irmão chegar, as pessoas sabem que ele chegou. Comigo é diferente, por incrível que pareça, eu não tenho facilidade de me comunicar. Se o indivíduo não puxar o assunto, eu vou ficar calado. Fique tranquilo que não vai me ofender também. Eu não gosto de viajar, é verdade. Não gosto de falar em público, acredite se quiser. Na escola e na faculdade, eu sentava no final da sala, para ninguém ver que eu estava lá. E eu falei com a minha mãe um dia desse, eu disse: mãe, eu acho que Jesus queria chamar a Tony. Só que chegou aqui em casa, Tony não estava. Aí Jesus pegou quem ele encontrou no corredor da casa, sobrou para mim, chamou o cara errado. E eu disse para minha mãe: fica calado, fui embora. Uns dias depois, eu estava pregando numa igreja. No final da pregação, quando eu desci do púlpito, uma irmã veio me saudar, e o Senhor tomou a irmã em profecia e disse assim: não digas que eu chamei o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Deus lhe conhece. Se Ele lhe chamou, não adianta se esconder, não adianta correr do chamado. Você pode dar uma de Moisés e passar a vez para Arão, mas Deus escolheu você e está acompanhando a sua vida, e Ele vai lhe usar para a honra e a glória do seu poderoso nome. Quem pode dar glória a Deus nesta noite, faça-o. Eu já vou entrar no esboço, mas deixa eu lembrar para os irmãos, de alguma forma, por alguma razão que eu não entendo, e Deus não tem a menor necessidade de me explicar, Deus escolheu a igreja brasileira para esta época. Repito, não sei a razão, e Ele não tem que me explicar, mas Deus nos escolheu. No ano de 1992, eu morava aqui em São Paulo, morava em Carapicuíba. Fui participar de um congresso de jovens realizado no ginásio do Ibirapuera, da igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Na época, coordenador de jovens era o pastor Joel Freire, o pregador foi o pastor Nick Cruz. No meio da pregação, o Senhor tomou Nick Cruz em profecia e disse assim: assim diz o Senhor, vou levantar neste país 5 milhões de jovens revestidos de poder para sacudirem esta nação com a palavra da minha salvação. Quando eu ouvi a profecia, eu baixei a cabeça e disse: Jesus, eu quero fazer parte deste exército. No mesmo ano, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus publicou um livro do pastor David Wilkerson. Título do livro: Toca a trombeta em Sião. Numa das suas páginas, David Wilkerson diz: Deus está para levantar na América do Sul 10 milhões de jovens e adolescentes cheios de poder para sacudir o mundo com a palavra da salvação. Ano de 2001, eu estava no Rio de Janeiro para ministrar na Convenção Internacional da ADONEP. Na hora da pregação, um pastor da Espanha, que representava a delegação espanhola, me segurou no braço com força, e ele chorava, e ele disse assim: diga para eles que a igreja da Europa está fria, diga para eles que nós precisamos de um grande avivamento, mas diga também que lá na Europa nós não estamos pedindo um avivamento para a igreja europeia, nós estamos pedindo um avivamento para a igreja brasileira,
porque nós sabemos que quando a igreja brasileira receber o grande avivamento, Deus vai usar vocês para sacudir a nossa Europa pelo poder de Deus. Há um homem nos Estados Unidos da América, ele é um dos maiores missiólogos da atualidade. Seu nome é Lauren Frister. E a história diz que o Dr. Frister estava orando e ele perguntou a Deus: Senhor, como nós evangelizaremos o mundo? E Deus lhe perguntou: nós quem, Lauren? Ele disse: nós, os americanos. E ele diz que o Senhor falou com ele: Lauren, pare de orar, a sua oração é egoísta e eu não posso ouvi-la. E ele disse: mas Senhor, tu sabes que o mundo não será evangelizado se a igreja americana não estiver encabeçando isso. E ele diz que o Senhor falou: Lauren, levante os seus olhos, olhe para os hispanos dos Estados Unidos da América, olhe para a América do Sul, Lauren, olhe para o Brasil, porque não são vocês, os americanos, que hão de encabeçar a grande arrancada da minha igreja, mas são os povos da fala portuguesa que vão liderar a última grande comissão missionária do planeta. Deus conta com você. Diz aí para o seu vizinho: Deus conta com você. Deus conta com você. Aleluia. Se você pode, glorifique a Ele. Se você sente, chore. Se você pode, fale em línguas. Deus conta com a sua vida. Orai tem manjora mandagarai logo. Mas eu falei ontem que evangelismo segundo Jesus, eu só falei de dois aspectos. Primeiro, a mensagem é centralizada na Bíblia. Vou repetir só para fixar: toda a nossa pregação tem que ser baseada na poderosa palavra de Deus. E eu disse: se você quer ganhar almas, esqueça da marca da sua roupa, larga a mão do material do teu sapato. O pecador não quer saber da placa da sua igreja, ele quer conhecer a palavra da salvação. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim: e eu, quando estive entre vós em fraqueza e em temor, não vos fiz saber a outra coisa senão a Cristo e este crucificado. E a minha palavra, diz Paulo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pregação tem que ser bíblica. Segundo, eu disse ontem, o que Jesus ensinou sobre princípio missionário, ele levava também pão material para o povo. Não adianta, querido, pensarmos que eles vão ouvir de Jesus, e se nós não demonstrarmos amor, empatia, interesse, isso vai ficar normal. Está na hora de a igreja se organizar para ganhar almas, mas também atuar socialmente. Terceiro, não falei ontem, princípios ou evangelismo segundo Jesus. Jesus demonstrava amor e carinho pelas pessoas que o ouviam.
Era incrível. Jesus não olhava para as pessoas de cima para baixo. A sua pregação destilava graça. Quem o ouvia era atraído por ele. Quer ver uma prova disso? Presta atenção numa coisa. Você veio para o culto hoje à noite no templo. Está em reforma, mas é templo. Você está coberto, está sentado, seu carro do lado de fora. Eu não posso dizer que você veio aqui porque o pregador da noite é um grande pregador. Quer conhecer um grande pregador? Eu vou lhe apresentar um. Ele ia para o deserto com temperatura de 40 graus. Não havia árvore, não havia sombra, não havia cadeira, não havia ar-condicionado. O povo ia a pé, dava meio-dia, chegava o final da tarde e todos estavam lá ouvindo sua pregação. Por quê? Porque a graça saía pelos seus lábios, porque o amor se manifestava através dele. De tal maneira, a Bíblia diz, em diversos casos, em diversas ocasiões que Jesus faz milagre, a Bíblia diz assim: moveu-se de íntima compaixão. Ele amava as pessoas que o ouviam, ele tinha interesse por elas. Não adianta mandar o indivíduo para a evangelização, não adianta mandar o indivíduo para a pregação, não adianta enviá-lo como missionário, se ele não tiver paixão por almas, se ele não perder o sono por causa delas. Eu lembro-me agora de John Knox, pastor escocês. Ele orava e dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou me deixa morrer. David Brenner, missionário americano, às margens do rio Delaware, querendo ganhar as almas dos índios pele vermelhas. A sua oração era esta: Deus, eu prometo me alegrar passando fome e sentindo frio, contanto que em troca o Senhor me dê almas, porque sem almas eu não quero ficar vivo. Zinzendorf, missionário alemão, a sua oração era: Deus, leva a minha mulher, leva os meus filhos, mas em troca me dá almas, porque eu não sei viver sem elas. Missões não é marketing, missões não é festa, missões não é logomarca, missões é amor, missões é paixão, missões é interesse por pecadores. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Jesus, me dar amor pelas almas. Oh, Aragana Manjolecai Mahando Namaida Lavaga. Jesus levava amor às pessoas que o ouviam. Quarto lugar, evangelismo segundo Jesus. Ele não se deixava levar por preconceitos e tradições humanas. Vou dizer uma coisa que talvez lhe choque, e eu prometo que não quero lhe chocar. Veja uma coisa: o pregador desta noite é membro da Igreja Assembleia de Deus, mas o evangelho que eu estou pregando não é assembleiano. Missões não tem placa denominacional, missões são evangelho. E nós brasileiros sofremos da necessidade de pregar a nossa religião. Quem vai para missões tem que se despir de religiosidade. Quem fala de Jesus não ganha almas para a sua igreja, ganha almas para o reino de Deus. Um rapaz me ligou outro dia, um obreiro, ele é bom, ele prega muito. E ele disse: Josué, eu preciso de ajuda para abrir um trabalho lá no povoado onde não tem evangelho. E eu disse para ele: eu vou mandar alguém aí para conhecer.
E ele disse assim: mas eu não vou ganhar almas para esses caras. Eu disse: que caras? Não vou ganhar alma para pastor fulano, para a igreja tal. Sou meu amigo. Você vai ganhar almas para quem, meu amigo? Vou ganhar para mim. O pastor disse: querido, não serve, o projeto está errado, corrige esse negócio aí. Você não ganha almas para você, você ganha almas para Jesus Cristo. Se ele vier para a igreja onde eu congrego, aleluia, eu vou discipulá-lo. Mas se ele não vier para a igreja onde eu congrego, o que importa é no dia do tribunal de Cristo, Jesus me fazer entender que aquela pessoa aceitou-o como Salvador por causa de um trabalho que nós fizemos. Jesus não era preconceituoso, vou lhe provar que ele não era. A lei dizia que se alguém tocasse um defunto, deveria ser considerado imundo e expulso do arraial até a tarde. Vem Jesus entrando em Naim, e de Naim vem saindo uma viúva chorosa, seu filho estava morto. Jesus chega diante do cortejo e manda parar, e quando a multidão para, o que é que Jesus faz? Ele toca no defunto. A lei dizia: não toca. A graça dizia: levanta-te e vai com a tua mãe para casa. Vou dizer mais: judeus e samaritanos eram inimigos religiosos há muitos séculos, desde que Tiglat-Pileser III invadiu Israel e levou cativas as 10 tribos e trouxe samaritanos para ocupar a terra. Quando os judeus voltaram, eles eram inimigos de samaritanos. Um judeu me disse que a briga era tão grande que um judeu não lavava os pés num tanque onde um samaritano lavasse as mãos. Aí Jesus um dia chamou 2 discípulos e disse: olha, vai na aldeia e reserva um hotel para eu passar a noite lá. E os 2 discípulos foram. Quando estavam, deixa eu contextualizar, estavam preenchendo a ficha de check-in, o samaritano, dono do hotel, olhou para eles e perguntou: quem é esse que vai vir dormir aqui hoje com mais 12 companheiros? E o camarada disse: Jesus de Nazaré. De Nazaré? É judeu? É. Não. Na minha hospedagem não dorme judeu. Pedro e João voltaram nervosos. Chegou perto de Jesus e disseram: Senhor, libera a gente. Liberar para quê, Pedro? Para a gente pedir fogo do céu e matar esse bando de infeliz samaritano. Jesus disse: não, vocês estão confundindo as coisas. Eu não vim trazer fogo, trazer destruição à terra. As semanas se passaram. Aí vem Jesus para Jerusalém e ele passa em Sicá, aldeia de Samaria, e Jesus sabia que uma samaritana estava subindo, e ele sabia também que os judeus não lhe deixariam conversar com a samaritana. Então ele disse: olha, vamos comprar comida, já é hora de almoço. Todo mundo saiu para comprar comida e Jesus ficou. De repente chega uma mulher samaritana e ela vai tirando água do poço de Jacó. Jesus chega perto dela e diz assim: dá-me um pouco de água. Ela olha para ele de cima a baixo e diz assim: como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Eu gosto da resposta que Jesus dá. Ele diz assim: se tu soubesses quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher tenta reagir. Ela diz: não tens nem com que tirar. E ele diz: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. O preconceito dizia: samaritano não conversa com judeu. A graça diz: vai e chama teu marido, porque eu quero salvar a tua família inteira. Vamos mais. Jesus não se deixava levar por preconceitos. Trouxeram uma mulher flagrada em adultério.
A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Trouxeram-na para Jesus. Era uma armadilha. Se ele dissesse, perdoa a mulher, ele entraria em choque com a lei. Se ele dissesse, apedreja a mulher, ele estaria contrariando a sua própria pregação. Aí alguém diz, e aí, mestre, que dizes? Tem uma coisa em Jesus que eu admiro, pastor Adriano. Jesus, posso descer, me dá licença? Jesus não tinha pressa de responder nenhuma pergunta. Quando perguntaram, tu que dizes? A Bíblia diz que ele ficou calado, não respondeu nada, mas como insistiram, ele começou a escrever no chão. Escrevendo o quê? Há quem diga que ele estava escrevendo o decálogo da lei. Outros dizem, pastor Edson, que ele estava escrevendo os pecados dos acusadores. O fato é que à medida que insistiram, Jesus disse assim, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso? Porque o apedrejamento não era um ato aleatório. O réu, o acusado, deveria ficar no meio da multidão, e a multidão fechava em forma de círculo para não deixá-lo fugir. Só que alguém do meio da multidão tinha que dar um passo à frente e jogar a primeira pedra, reivindicando sobre si a culpa, caso aquela pessoa fosse inocente. Enquanto alguém não jogasse a primeira pedra, o apedrejamento não começava. Por isso que quando fala do apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz, e Saulo consentia na sua morte. Saulo atirou a primeira pedra, e é por isso que Paulo de vez em quando reclama, eu persegui homens de Deus, eu matei cristãos. Aquela cena marcava a mente de Paulo. Todo mundo foi saindo, se afastando. Jesus ficou sozinho com a mulher, e ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. A lei, o preconceito diz, apedreja. A graça diz, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Você pode dar glória a Deus? Faça isso nesta noite. Você mandar um camarada fazer missões, para quando chega lá, ele ficar julgando a salvação alheia, é um estrago, querido. Missionário não tem preconceito, tem que vencer as suas próprias regras de vida e se submeter a encarar o indivíduo, por pior que ele seja. Dentro dele há uma alma, e o Todo-Poderoso tem interesse na alma que está lá dentro do invólucro. Oh, aleluia! Nos ajuda, Jesus. Deixa eu agilizar para encerrar daqui a pouco, sem tardar muito. Em quinto lugar, primeiro, a mensagem era bíblica. Segundo, levava pão material ao povo. Terceiro, Jesus destilava amor, destilava graça. Quarto, Jesus não se deixava levar por preconceitos e tradições humanas. Quinto, Jesus prezava pelo evangelismo pessoal. Ninguém pode pregar para uma multidão se nunca pregou para uma pessoa. E nós temos uma série de bons pregadores de multidões, mas se colocá-lo diante de uma pessoa, ele não se predispõe. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria, e grande era a multidão dos que criam. Quando terminou a conferência de Samaria, Jesus chama Filipe e diz, desce
para a estrada de Gaza, porque lá vem um homem que é tesoureiro mor de Candace, rainha dos etíopes. Fala com ele. E lá vai Filipe, fica à beira do caminho, debaixo de uma temperatura causticante. E lá vem o tesoureiro da rainha lendo: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desse carro. Filipe se aproximou e perguntou: você entende o que lê? E ele diz: como entenderei, se não há quem me explique? Filipe sobe no carro, começa a explicar o texto. Quando passou na água, o homem diz: o que é que me impede de ser batizado? Filipe o batizou, e quando terminou o batismo, Filipe foi trasladado, levado para outro lugar, mas uma alma foi salva. E a Etiópia é hoje um dos países mais evangelizados do continente americano. Nós precisamos prezar pelo evangelismo pessoal. Eu lembro agora de Jesus, chega perto dele um camarada importante, era membro da corte, Nicodemos, era de noite, e ele diz assim: bom mestre, desculpa aí, eu vim à noite porque eu não quero que ninguém me veja conversando contigo, é que nós sabemos que tu és mestre. Eu gosto disso. Nós quem? Nicodemos estava sozinho, ele estava falando em nome de quem? Falando em nome do Sinédrio. Toda a corte sabe que tu és mestre. Por quê? Isso é lindo, irmão. Isso é lindo, porque em Israel só podia ser reconhecido como mestre quem cumprisse todas as etapas da formação no judaísmo. Tinha que aprender aos pés de um rabino, e Jesus não aprendeu aos pés de um rabino, mas eles dizem: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, se Deus não estiver nele. Jesus tomou tempo com Nicodemos, evangelizou Nicodemos, e o incrível, Nicodemos nunca disse: eu aceitei a Jesus como Salvador. Tornou-se um discípulo silencioso. Jesus não fez pressão sobre ele, Jesus não cobrou que Nicodemos fosse nas suas conferências, Jesus não exigiu que Nicodemos estivesse com ele nas suas reuniões. Mas no dia da morte, foi Nicodemos que foi a Pilatos pedir autorização para descer o corpo do mestre da cruz e sepultá-lo num madeiro. Aleluia! Os métodos de Deus são incríveis. Como estamos nós no evangelismo pessoal? Houve uma época na história das Assembleias de Deus, eu não sou tão antigo assim, mas ainda lembro, domingo à tarde nós saíamos para evangelismo pessoal, a fim de trazer as pessoas para a igreja. Folhetos, porta em porta. Isso acabou, não temos mais tempo. Os programas de televisão do domingo à tarde nos atraem mais do que as almas para o culto da noite. Aí pregamos, fazemos cultos, cantamos. Na hora do apelo, ninguém se entrega a Jesus. Por quê? Porque peixe não cai na rede se a rede não for lançada. Não há peixe em aquário se alguém não for buscar. Não há almas salvas se alguém não for evangelizar. Como ouvirão se não há quem pregue? Dá uma olhada no olho do vizinho e diz para ele: a responsabilidade é sua, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Estava pregando na Suíça, Escola Bíblica de Obreiros da Europa, e o pastor da Suíça na capital disse para mim: Josué, o europeu não tem interesse por Deus, ele não quer o conhecimento de Deus. Dinheiro na Europa é muito fácil e vale muito. E eu disse para ele: você está errado. É preciso descobrir qual é a estratégia de Deus para cada lugar. Mas a alma humana clama por Deus. No dia seguinte, quando eu acordei, eu subi para tomar o café no terraço do hotel, o restaurante era no terraço, e eu já subi com a Bíblia na mão, coloquei a minha Bíblia sobre a mesa e fui me servir. E a moça que veio me atender, funcionária do hotel, falou comigo em francês, eu não entendi nada.
Ela falou em inglês e perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, eu sou cristão. E ela começou a querer falar sobre o evangelho. Só que o inglês que eu falo, irmão, só a graça. Dá para me virar na imigração e para pedir comida no restaurante. Não dá para desenvolver diálogo, muito menos evangelizando alguém. E eu tentei evangelizar em inglês, com espanhol, com português. Fiz uma salada mal feita. Quando eu percebi que não dava, mas ela queria ouvir, eu disse para ela: me aguarda até o almoço. Eu vou trazer alguém que fala francês e ele vai falar de Jesus para você. E eu cheguei no pastor na hora da escola bíblica, mas eu dei um tapão na caixa torácica dele, mas bati com força, bati com vontade, bati para valer, e disse para ele: você me disse ontem que o europeu não quer saber de Deus. Você vai almoçar comigo hoje, vou te provar que você está errado. Na hora do almoço a moça estava lá, ouviu o evangelismo em francês, à noite foi para o culto. Eu voltei à Suíça e ela está lá congregando na igreja Assembleia de Deus, porque evangelho é poder de Deus. Dá um toque no vizinho e diz para ele: fala de Jesus para uma pessoa. Fala de Jesus para uma pessoa. Franca, Brasil e o mundo, os povos clamam. Talvez você não possa falar para 10, fala para um, e um fala para mais um, e daí o evangelho vai se espalhando, e Deus está te usando, e só na eternidade nós saberemos o valor de uma palavra de evangelismo dirigida para alguém. Já vou encerrar. Penúltimo lugar, evangelismo segundo Cristo. Ele levava cura e libertação para o povo. Irmão, quando você fala de Jesus, você precisa estar disposto a orar para que Jesus se manifeste. Deixa eu contar uma experiência para vocês, que é uma experiência forte da minha vida, e até certo ponto ruim. No início do meu ministério, eu tinha 17 anos. Eu fui convidado para pregar numa cidade lá do sertão da Bahia. E eu pregaria quinta à noite, e sexta à noite, e sábado pela manhã. Só que sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite seria outro pregador. Era um homem de renome. O país inteiro ouvia falar dele. Presta atenção. Quinta à noite o pastor foi me apresentar e fez assim: irmãos, está conosco o irmão Josué. Nós vamos ouvi-lo hoje, amanhã e sábado pela manhã. Mas sábado à noite vai estar conosco o grande pregador, pastor fulano de tal. Todas as apresentações foram assim. E eu comecei a me sentir rechaçado. Sábado à tarde, na hora de viajar, ele disse: olha, o pastor fulano não chegou e eu não consigo falar com ele. Fica para o culto à noite, que se ele não chegar em tempo, você prega. Eu fiquei. E à noite ele apresentou assim: está conosco o irmão Josué, que está pregando desde quinta-feira, como se dissesse: não tem jeito, mas amanhã pela manhã, com certeza, vai estar conosco o pastor fulano de tal. E eu preguei péssimo, preguei mal. Domingo pela manhã, ele disse: não viaja não, que eu não consegui falar com o pastor fulano, pode ser que você precise pregar. E eu fiquei. Na hora da pregação, durante a pregação, chegou um bilhete pedido para orar por um irmão que estava enfermo. Eu estava pregando, terminei a pregação, esqueci do bilhete, devolvi o microfone. O pastor pegou o bilhete e disse: traz o irmão fulano, que o irmão Josué vai orar por ele. Irmão, quando me apareceu no corredor central da igreja, me apareceu um indivíduo numa cadeira de roda, e o lado direito dele apontava para a direita. Ele estava todo desmantelado.
e colocaram a cadeira de roda na minha frente. E eu peguei o microfone, ainda lembro da cena, fechei meu paletó curto, magro, e eu estendi a mão de cá e disse assim: Jesus, cura o teu servo, ministra sobre ele teu milagre, em nome do Senhor, amém. E devolvi o microfone. Quando eu devolvi o microfone, o pastor, ele estava sendo tentado, não é possível, ele pegou o microfone e disse assim: desça do púlpito e mande o paralítico andar, para que eu acredite no seu ministério. Eu desci do púlpito acabado, arrasado, peguei na mão do paralítico, estava dura, e eu disse para ele: em nome de Jesus, levanta e anda. Irmão, não piscou nem o olho, quanto mais levantar. Quando eu olhei para a multidão estava de olhos arregalados, e eu de novo: em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico nem se mexeu. Eu fechei os olhos e disse: Jesus, salva-me. Irmão, nasceu uma autoridade que eu não conhecia. Ela encheu de dentro para fora. E eu segurei no paralítico e disse: em nome de Jesus, levanta. E ele sacudiu na cadeira e ficou em pé. Quando ele ficou em pé, eu fui segurando ele, para ele não cair. E ele disse: pode largar, irmão, já estou curado. Quando eu larguei de mão, a mulher dele saiu do meio da multidão e abriu os braços. Ele partiu em direção à esposa, abraçou a mulher, e o poder de Deus se manifestou. Porque Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. E a Bíblia diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Deixa Deus usar você no campo de evangelização. Quando alguém lhe chamar para orar por um doente, não fica com medo não, vai lá e ora. Quem cura é Jesus. Estende a mão, ministra. Deixa Deus usar você. Fique em pé, por favor, quem puder. Deixa Deus usar você. Oh, aleluia. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. Evangelismo segundo Jesus tinha urgência. Missões são urgentes. Diz aí para a pessoa do seu lado: há algo para você fazer que não pode ficar para depois. Há algo para você fazer que não pode ficar para depois. Sabe aquele carro que você está querendo comprar? Ele pode ficar para depois. Sabe aquele curso que você está ambicionando fazer? Ele pode ficar para depois. Mas uma alma não pode deixar para ouvir de Jesus amanhã. Tem que ser hoje. Eu ouvia um testemunho, pastor Edson. Eu sempre contei sem saber a origem, mas agora eu posso falar com mais segurança. Eu conheci o pastor. Ele é um pastor batista, hoje aposentado, tem 93 anos de idade, mora em Recife. Ele estava saindo da igreja depois de um culto à noite, e quando atravessava a praça de Olinda, uma prostituta o procurou e disse para ele: pastor, me dá uma palavra. E ele olhou o relógio, 9:30 da noite, um pastor conversando com a prostituta na rua não vai ficar bonito. Ele disse para a mulher: eu não posso lhe atender, me procura amanhã. E ela disse: pastor, me dá só uma palavra. E ele: boa noite, moça, me procura amanhã. E foi seguindo para casa, e ele conta, com lágrimas ainda hoje, que ela chorava e dizia: pastor, só uma palavra. E ele foi embora. Deitou para dormir, mas o sono não veio. Ele ouvia a voz da moça: pastor, me dá uma palavra. De madrugada ele acordou a esposa e disse: minha filha, eu não estou conseguindo dormir. Uma prostituta me pediu uma palavra quando eu estava saindo do culto, e eu fiquei preocupado com a minha moral e não dei a palavra, mas eu estou ouvindo a moça no meu ouvido até agora. Levanta e vamos comigo lá. E ele foi com a esposa, e ele contou-me
que quando chegou no local, tinha apenas uma mulher sentada na calçada e a mulher chorava. E ele perguntou à mulher sobre aquela outra que lhe havia abordado mais cedo. E ela disse: "Ô pastor, eu lembro que ela conversou com o senhor, mas o senhor chegou tarde. Ela cometeu suicídio e o corpo dela acabou de ser retirado para o necrotério." Almas não podem esperar. Jesus exerceu seu ministério durante 3 anos, somente 3 anos. Mas nestes 3 anos, ele alcançou todos os setores da sociedade judaica e não deixou de ouvir ninguém. Eu disse ontem, Jesus de maneira incrível tinha tempo para todas as pessoas que o procuravam. Sua chamada pode ficar para depois. Tudo pode ficar para depois, menos o queimor por almas dentro de você. Quando eu era mais novo, os cabelos brancos estão chegando, eu havia determinado que eu seria advogado. E eu disse para os meus pais: eu serei um bom advogado. Se eu não ganhar uma causa de um jeito, eu ganho de outro, mas vou ganhar. Um jovem ambicionando. E minha mãe dizia: você vai ser pastor. E eu me ofendia. Ser pastor para mim era uma ofensa. E um dia eu fui conversar com um advogado não evangélico, amigo do meu pai. E ele disse: quer um conselho? Não tem jeito, você vai ser pastor. Dá para ver na sua cara. Vai fazer teologia. Vai ser pastor. E um dia, se Deus quiser, Ele vai lhe dar o direito de fazer direito. Queridos, tudo pode esperar. Mas aquela pessoa que você deixou de evangelizar não pode esperar mais. Diz aí para o seu vizinho: missões é para hoje. Deus está querendo a sua vida hoje. Peido light clanduramai do cova chundar. Jesus tinha urgência do seu ministério. Ele diz: trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhem. Eu quero orar contigo agora. Você vai fazer uma entrega da sua vida para o Senhor. Você vai dizer a Deus: eu estou aqui para o Senhor me usar. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão assim, por favor. Permaneça com a mão levantada só um pouquinho. Quem tem coragem de dar o seu filho como oferta para Jesus hoje à noite, mantenha a mão levantada. Quem não tiver pode baixar a mão, não tem problema. Eu vou orar por você. Destes pais, quem tem filhos que estão afastados da igreja, ou filhos que não são crentes em Jesus, levanta assim a mão. Entrega esse filho na mão de Deus hoje. Entrega. Eu profetizo com o poder da palavra: Deus vai buscar o seu filho. Deus vai buscar a sua filha onde ela estiver e vai usá-la para a glória do seu nome. Chora clai de louva junando negaste. Eu conheço um pastor em Alagoas. Ele sofreu um acidente com a esposa, o filho e a filha. Foi um acidente grave e ele ficou hospitalizado por dias, mas recebeu alta. O filho também recebeu alta, mas a menina estava em estado de coma. E um dia, a esposa do pastor, fazendo o almoço, ela chorava diante do fogão. E ela disse que dizia para Jesus: a minha filhinha, tira a minha filha do coma, livra a minha filha da morte. E ela conta que o Senhor falou com ela: você entregou a mim a sua vida.
Você acreditou em mim que eu poderia cuidar da vida do seu marido, e nas suas orações você sempre entregou o teu marido na minha mão. Você acreditou que eu conseguiria cuidar do teu filho, e você sempre o entregou na minha mão. Mas você não confiou em mim o suficiente para me entregar a sua filha. Ela entendeu o que Deus estava dizendo e caiu de joelhos diante do fogão aos prantos. Deus, eu te entrego a minha filha, me perdoa. Se o Senhor quiser levar para a glória, leva, porque entrega é isso, irmão, é para Jesus fazer o que Ele quiser, tá? Se o Senhor quiser levar para a glória, leva, eu entrego, é tua. 3 da tarde o telefone tocou, era do hospital. O hospital estava exigindo com urgência a presença dos pais, porque a menina saiu do coma e já estava sendo liberada da UTI para o apartamento. Entrega teu filho, tua filha na mão de Deus. Eu quero lançar uma palavra profética e bíblica sobre todos os pais e mães que estão aqui nesta noite. Se você crê nela e quiser recebê-la, levante a sua mão só um pouquinho, por favor. Isaías 65, 21 diz assim: vós não tereis filhos para perturbação, porque os vossos filhos são herança bendita do Senhor, e eles estarão convosco, diz o Senhor. Ore comigo agora. Faça uma entrega a Deus. Entregue sua vida, entregue seus filhos. Fala com Jesus: aquela filha minha, Senhor, que está no mundo, não te conhece ainda, eu a entrego. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Eu te agradeço o privilégio de transmiti-la nesta noite. Mas agora, ó Senhor, eu te peço uma coisa: evidencia esta palavra no coração da tua igreja. Evidencia esta palavra na alma dos teus filhos. Espírito Santo, eu te peço algo. Derrama agora um sentimento de quebrantamento em nossos corações e faz este povo chorar de alegria, de renovação, de quebrantamento e de entrega na tua presença. Espírito Santo, paira sobre este lugar agora. Estende um manto de plenitude sobre nós, sobre esta galeria, sobre a nave do templo, aqui na plataforma ministerial, sobre a orquestra. Espírito de Deus, sopra agora a brasa viva dentro de nós. Acende os nossos corações agora. Aqui estão pais, mães. Alguns têm os seus filhos, Senhor, afastados da tua presença, afastados do convívio da tua casa. Deus, nós entregamos os nossos filhos nas tuas mãos agora. Recebe os nossos filhos. Não deixa Satanás tocar neles. Aqueles filhos que estão afastados da igreja, Senhor, são teus, estamos te entregando. Recebe-os, busca-os onde eles estiverem agora, busca-as onde elas estiverem e traze-os presos pela tua graça, pelas cordas do teu amor. Eu te peço agora, Senhor, um despertamento missionário sobre o teu povo, um despertamento missionário sobre a tua igreja. Se não for pedir demais, se não for pedir muito, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado, ou pega na mão dele e ora por ele agora.
E ora mais ou menos assim: Senhor, incendeia o coração do teu servo, incendeia o coração da tua serva, usa-o, usa, apodera-te de sua vida nesta noite. Espírito de Deus, derrama agora sobre nós uma descarga de graça, de poder e a chama da tua presença. Se você puder, fale em línguas agora. Chore na presença de Deus. Abre a boca em línguas estranhas e adore, 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 adore. Se quiser soltar o irmão do seu lado, já pode soltar. Mas deixa o fogo do Espírito incendiar a tua vida. Deixa a chama de Deus incendiar a tua alma. O Espírito Santo te chama e não pode ficar para depois. É hoje a chamada de Deus para a sua vida. Levante a mão se quiser, coloque a mão no peito se achar melhor, mas adore, 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 adore. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega teu filho ao Senhor, entrega a tua filha. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você puder, cante também, cante também. Porque dele, por ele, levante a mão se quiser e louve. para ele são todas as coisas. Que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, levante assim a mão e diga, por favor, diga a Ele. a ele a glória, para sempre. Outra Amém. vez, outra vez. A Ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Deus vai usar você. Quão profundas riquezas, Deus vai o usar você. saber e o conhecer Não é a tua capacidade, de é o Senhor em ti. Quão insondável quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. e seus caminhos. Se você Quão pode, profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e conhecer de o Deus. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis, profundas são as suas riquezas, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
Paulo diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado, um aperto de mão e uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de estímulo, uma palavra de vitória, porque Deus vai usar você. Depois do culto, na saída, adquira nossos DVDs, CDs, em nome de Jesus. Pastor Edson Pimenta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adore a Deus, meu irmão. Só os que entendem que é Ele que merece. Declare isso nessa noite. O mais alto que você puder. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele.